Hoje iniciamos mais um livro, o de Baruque, e no primeiro capítulo é fundamentalmente uma introdução à penitência. Ele estabelece o contexto do exílio e demonstra que, mesmo em Babilônia, o povo se arrependeu, buscou sustentar o culto em Jerusalém e reconheceu a justiça de Deus no castigo. A oração que começa aqui serve como modelo de confissão de culpa, o primeiro passo indispensável para a esperança de restauração. Vamos à leitura. Baruque, capítulo 1. Eis o texto do livro escrito por Baruque, filho de Neerias, filho de Maacias, filho de Sedecias, filho de Assadias, filho de Eucias, na Babilônia. No 5º ano, 7º dia do 5º mês, decorria o tempo em que os caldeus tomaram Jerusalém e haviam incendiado. Leu Baruque este livro em presença de Joconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e de todo o povo que para tal fim se reunira, dos nobres, príncipes reais, anciãos e de quantos residiam na Babilônia, às margens do rio Sude, desde os mais simples até os mais elevados. Ao ouvi-lo, puseram-se todos a chorar e a jejuar, orando ao Senhor. Fizeram em seguida uma coleta de dinheiro, de acordo com as posses de cada um, e o produto enviaram a Jerusalém, ao sacerdote Joaquim, filho de Eucias, filho de Salom, assim como aos outros sacerdotes, e a quantos ainda com ele se encontravam na cidade. No 10º dia do mês de Sivan, Baruque já havia recuperado os utensílios da casa do Senhor, que haviam sido levados por ocasião da pilhagem, a fim de devolvê-los à terra de Judá. Eram objetos de prata feitos a mandado de Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, juntamente com os príncipes, os artífices, os principais e o povo. Eis o que escreveram: servi-vos do dinheiro que vos enviamos, a fim de comprar vítimas para os holocaustos, os sacrifícios expiatórios e para o incenso. Preparai também oferendas que porei sobre o altar do Senhor nosso Deus. Orai pela saúde de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e pela vida de seu filho Baltazar, a fim de que elas sejam como uma vida celeste na terra. Que o Senhor nos dê força e ilumine os nossos olhos, para que vivamos à sombra de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seu filho Baltazar, e que a ele sirvamos por longos dias e gozemos de seus favores. Rogai também ao Senhor nosso Deus, por nós, porque pecamos contra ele, e a sua cólera ainda não se desviou de nós. Tomai conhecimento deste livro que vos enviamos, para que dele façais a leitura pública no templo, nos dias de festas e de assembleias religiosas. Eis o que direis: o Senhor nosso Deus é justo. Nós, porém, devemos hoje corar de vergonha nós, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, nossos reis e príncipes, sacerdotes, profetas e nossos pais, porque pecamos contra o Senhor. Nós lhe desobedecemos, recusamo-nos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, e a seguir os mandamentos que nos deu. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito até agora, persistimos em nos mostrar recalcitrantes contra o Senhor nosso Deus, e em nossa leviandade recusamos escutar-lhe a voz. Por isso, como agora o vemos, persegue-nos a calamidade, assim como a maldição que o Senhor pronunciara pela boca de Moisés, seu servo, quando este fez com que saísse do Egito nossos pais, a fim de nos proporcionar uma terra que mana leite e mel. Contudo, a despeito dos avisos dos profetas que nos enviou, não escutamos a voz do Senhor nosso Deus. Seguimos cada um de nós as inclinações perversas do coração. Servimos a deuses estranhos e praticamos o mal ante os olhos do Senhor nosso Deus. No capítulo 2 de Baruque é uma oração modelo. Ele estabelece que a salvação não é devida ao mérito, mas é necessária para a honra do nome de Deus. A oração se apoia nas promessas de Deus, especialmente as de restauração dadas a Moisés, e na confissão sincera de que o castigo foi justo. O objetivo final é a conversão, que é dom de Deus, e a reunião do povo para que a glória de Deus seja manifestada às nações. Baruque, capítulo 2. Assim sendo, pôs o Senhor em execução a ameaça que contra vós havia pronunciado, e contra os nossos chefes que governavam Israel, os nossos reis e príncipes e todo Israel e Judá. A ameaça de lançar sobre nós calamidades tais como nunca sob o céu ocorreram semelhantes ao que se passou em Jerusalém.
Foi visto realizar-se o que na lei de Moisés se encontra: chegar cada um de nós a comer a carne do filho ou da filha. Entregou-os ao domínio de todos os reinos que nos cercavam, e os tornou objeto de opróbrio e maldição para todos os povos, em cujo meio o Senhor os havia dispersado. Assim passaram a ser súditos em lugar de senhores, porque cometemos o pecado contra o Senhor nosso Deus, e lhe desatendemos a voz. O Senhor nosso Deus é justo. Nós é que hoje devemos corar de pejo, assim como nossos pais. Aconteceram todas as calamidades de que nos ameaçara o Senhor. E nós não tentamos abrandar a cólera do Senhor contra nós, renunciando aos pensamentos perversos de nosso coração. E assim o Senhor, que velava sobre a calamidade, desencadeou-a sobre nós. Todavia o Senhor é justo em todos os acontecimentos que nos impôs, porque nenhuma atenção prestamos ao seu aviso, que consistia em seguir os mandamentos que o Senhor nos havia imposto. E agora, Senhor Deus de Israel, que fizeste sair o vosso povo do Egito, pela força de vossa mão, com milagres e prodígios por um efeito do poder de vosso braço, que criastes um nome até hoje, pecamos, é verdade, e procedemos como ímpios, Senhor nosso Deus, praticando mal contra todos os vossos preceitos. Dignai-vos desviar de nós a vossa cólera, porque não passamos de uns poucos restantes entre as nações pelas quais nos dispersaste. Atendei, Senhor, a nossa prece suplicante, e por vosso amor salvai-nos. Fazei-nos encontrar perdão ante os olhos daqueles que nos deportaram, a fim de que o mundo saiba que vós sois o Senhor nosso Deus. Porventura, não é de vosso nome que provém o de Israel e de sua linhagem? Lançai, Senhor, o vosso olhar sobre nós, lá do alto, de vossa morada santa, e atendei a nossa voz. Inclinai vossos ouvidos, Senhor, a fim de nos ouvir. Abri os vossos olhos e volvei-os sobre nós. Não são os mortos das moradas subterrâneas, cujo sopro se lhes desprendeu das entranhas, que rendem glória ao Senhor e louvam sua justiça. E sim a alma viva, por mais acabrunhada que esteja de tristeza, aquele que caminha curvado e esfalfado, o olhar desfalecido e a alma a penar de fome. Estes vos rendem glória e louvam a vossa justiça, ó Senhor. Não é em nome dos méritos de nossos pais e reis que vos apresentamos nossa súplica, Senhor nosso Deus, pois é com razão que desencadeastes sobre nós a vossa cólera e furor, como predissestes por intermédio dos profetas vossos servos. Eis o que diz o Senhor: dobrai a cerviz e servi ao rei da Babilônia. Assim ficareis na terra que dei a vossos pais. Se não atenderdes ao aviso que vos deu o Senhor vosso Deus, de submeter-vos ao rei da Babilônia, farei calar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém os gritos de alegria e júbilo, o cântico do noivo e da noiva, e a terra inteira se transformará em deserto inabitável. Não escutamos, entretanto, vosso apelo, para que nos submetemos ao rei da Babilônia, e executastes a ameaça que havias ordenado, proferissem os profetas, vossos servos, de que os ossos de nossos reis e pais fossem arrebatados de suas sepulturas. E lá estão eles, expostos ao calor dos dias e ao frio das noites, após a morte de nossos pais, no sofrimento cruel da fome, da espada e da peste. Assim foi por causa da malícia da casa de Israel e de Judá, que reduzistes o povo, que de vós recebeu o nome, ao estado em que hoje se encontra. E ainda foi pela vossa bondade e misericórdia, Senhor nosso Deus, que agistes conosco, como declarastes por intermédio de vosso servo Moisés, no dia em que o impelistes a gravar por escrito a vossa lei na presença dos israelitas. Se não escutardes a minha voz, esta grande e vasta multidão será reduzida a um punhado de homens entre as nações, pelas quais os dispersarei. Bem sei que não me escutam, é um povo recalcitrante. Contudo, na terra do exílio, tomarão a peito esse caso, reconhecendo que sou eu, Senhor e Deus, e lhe darei então um coração apto a compreender e dóceis ouvidos. E lá na terra do exílio eles me renderão louvores e se hão de recordar de meu nome. Ante a lembrança do destino de seus pais, que pecaram contra o Senhor, renunciarão às suas obstinações e ao seu perverso proceder. Eu os trarei então para a terra que, sob juramento, havia prometido aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Dela retomarão posse, e eu lá os multiplicarei, e seu número não mais diminuirá. Com eles estabelecerei eterna aliança,
e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e jamais expulsarei Israel, meu povo, da terra que lhes ortoguei. Nesse trecho do capítulo 3 de Baruque, conclui o clamor do povo, reforçando a profundidade de sua miséria no exílio. A oração é um modelo de súplica penitencial. Começa com a confissão de pecado, apela à misericórdia de Deus e termina com a aceitação do justo juízo divino, sempre com a esperança de que o Deus eterno intervenha antes que o povo pereça. O restante do capítulo 3 e o capítulo 4 mudam de tom, passando da oração de penitência para um discurso de sabedoria e consolo. Baruque, capítulo 3, dos versículos 1 a 8. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, é uma alma angustiada e um coração atormentado que clama a vós. Escutai, Senhor, tendes piedade, porque pecamos contra vós. Estais sentado sobre um trono eterno, e nós caminhamos para um definitivo aniquilamento. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escutai a prece dos mortos de Israel, dos filhos daqueles que pecaram contra vós, que não atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e por isso foram levados à desgraça. Não mais tomeis em conta os crimes de nossos pais. Lembrai-vos apenas nesta hora do poder de vosso nome. Sois o Senhor nosso Deus, e nós queremos louvar-vos, Senhor. Por esse motivo é que nos inspirastes o temor a vós e a necessidade de vos invocar. Agora, em nosso exílio, vos louvamos, já que o nosso coração renunciou às iniquidades de nossos pais, que contra vós pecaram. Olhai, aqui vivemos em um exílio, para onde nos dispersaste, a fim de sermos objeto de opróbrio, de insultos e maldições, e para carregarmos o peso das culpas de nossos pais, que haviam abandonado o Senhor nosso Deus. O capítulo 4 de Timóteo é um testamento de fé. Ele transmite a Timóteo a urgência da pregação e a necessidade de perseverança em fase da apostasia. A vida de Paulo é apresentada como um modelo de luta, o bom combate, e fidelidade à fé, deixando um legado de coragem e amor às Escrituras até o momento final. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidade, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Procura vir ter comigo quanto antes. Demas me abandonou por amor das coisas do século presente, e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Damácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, porque me é bem útil para o ministério. Tíquico enviei-o para Éfeso. Quando vieres trazer contigo a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e também os livros, principalmente os pergaminhos, Alexandre o ferreiro me tratou muito mal. O Senhor há de lhe pagar pela sua conduta. Tu também guarda-te dele, porque fez oposição cerrada à nossa pregação. Em minha primeira defesa não houve quem me assistisse. Todos me desampararam. Que isto não seja imputado. Contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças, para que por meu intermédio a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. Eu fui salvo das fauces do leão. O Senhor me salvará de todo mal e me preservará para o seu reino celestial. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Saúdam-te Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o teu espírito. A graça esteja convosco.
O Salmo 114 inicia o hino expressando seu profundo afeto e gratidão pela prontidão de Deus em atender sua oração. E é um testemunho da eficácia da oração e da fidelidade de Deus para com o sofredor. A experiência de estar à beira da morte se transforma em um hino de louvor e um compromisso de viver o resto da vida sob a proteção e direção do Senhor. Salmo 114. Aleluia! Amo o Senhor porque Ele ouviu a voz de minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos no dia em que o invoquei. Os laços da morte me envolviam, a rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salvai minha vida. O Senhor é bom e justo, cheio de misericórdia, nosso Deus. O Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria e Ele me salvou. Volta minha alma à tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo. Pois livrou minha alma da morte, preservou-me os olhos do pranto, os pés da queda. Na presença do Senhor, continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Nesse trecho final do capítulo 28 de Eclesiástico, é um dos maiores alertas da Bíblia sobre o poder destrutivo da língua descontrolada. A calúnia é apresentada como um agente de destruição que supera a violência física. O conselho do sábio é a vigilância extrema sobre a própria fala, evitando ouvir a maledicência e cultivando o domínio próprio, ou seja, refreando as paixões, para garantir a paz e evitar a ruína. Eclesiástico capítulo 28, dos versículos 17 ao 30. Ela destruiu as cidades fortes dos ricos e arrasou as casas dos poderosos. Desbaratou os exércitos dos povos e dispersou nações valentes. A língua de um terceiro fez repudiar mulheres superiores e privou-as do fruto de seu labor. Aquele que o ouve não terá paz, não terá amigo em que tenha confiança. A chicotada produz um ferimento, porém uma língua má quebra os ossos. Muitos homens morreram a fio de espada, mas não tantos quantos os que pereceram por causa da língua. Feliz aquele que está ao abrigo da língua perversa, que não passou pela cólera dela, que não atraiu sobre si o seu jugo e que não foi atado pelas suas correntes. Pois o jugo dela é um jugo de ferro e suas correntes, correntes de bronze. A morte que ela dá é morte desastrada, e a moradia dos mortos é-lhe preferível. Ela durará, mas não sempre. Ela dominará o proceder dos injustos, e os justos não serão devorados pelas suas chamas. Aqueles que abandonam a Deus lhe serão entregues. Ela os consumirá sem se apagar. Ela se lançará sobre eles como leão e os estraçalhará como leopardo. Protege teus ouvidos como uma sebe de espinhos. Não dê ouvidos à língua maldosa. E põe em tua boca uma porta com ferrolhos. Derrete teu ouro e tua prata. Faz uma balança para pesar as tuas palavras e para a tua boca um freio bem ajustado. Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam, e para que não venha o teu pecado a ser incurável e mortal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.